Bom dia, irmãos. Graça e paz, nosso Senhor Jesus. Senhor, mais uma vez nós estamos aqui diante de Ti, Senhor. Queremos, Senhor, nos humilhar na Tua presença. Ó, querido Senhor, continua, Senhor, falando conosco. Queremos desfrutar o Senhor. Queremos olhar para a Tua grandeza, Senhor, para a Tua soberania, Senhor. Senhor, esta manhã o Senhor possa nos diminuir, Senhor, e o Senhor possa crescer, Senhor. Ó, querido Senhor, que o Senhor possa ser o centro da nossa comunhão, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa manhã, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua mesa, Senhor. Obrigado, Senhor, por todo o trabalho que o Senhor fez por nós, se entregando por nós, morrendo pelos nossos pecados. Ó, Senhor, muito obrigado, Senhor. Continua falando conosco. Em nome do Teu Filho Jesus. Senhor Jesus. Graças ao Senhor, irmãos. Ontem nós iniciamos o capítulo 12, né? Na verdade, semana passada, né? Então nós estamos estudando o livro de Atos, é isso, Wilson? E nós estamos no capítulo 12. E ontem nós fizemos um pequeno resumo, né, do contexto do capítulo 12. E para os irmãos que não estavam aqui ontem, só dando assim uma pequena relembrada, né? Porque é sempre bom. Às vezes a gente vai entrar hoje. O sentimento hoje é nós entrarmos nos últimos 5 versículos, 18 até o 25, que vai falar da morte de Herodes. Mas você vai falar da morte de Herodes sem entender o que foi falado, mais ou menos, você fica meio perdido, né? Então, nós vimos muitos assuntos ontem. E um dos assuntos que nós vimos, logo no início do capítulo 12, do versículo 1 ao 4, o Marcelo também compartilhou semana passada, é sobre a perseguição da igreja através de Herodes. E nós vimos que a igreja estava passando por muitas tensões, perseguições. E o capítulo 12 de Atos é um capítulo muito importante, irmãos, para a história da igreja primitiva. E nós vimos ontem, só relembrando os irmãos que não estavam, que o capítulo 12, do capítulo 1 até o 12, você vai ver que Lucas ele vai narrar o ministério de Pedro. E depois no capítulo 13, Lucas vai iniciar a narrativa do ministério de Paulo. E nós vimos ontem que isso não significa que Paulo substituiu a Pedro, como nós aprendemos no passado, né? Os dois eram contemporâneos. Nós vimos em várias porções que depois do capítulo 12, Pedro aparece lá no concílio de Jerusalém, no capítulo 15. Pedro ele aparece depois lá em Gálatas, Paulo falando sobre ele. Então, Pedro ele continuou seu ministério. No passado, não muito distante, vamos dizer assim, nós aprendemos uma substituição, né? Que Paulo ele substituiu Pedro, que era o ministério tradicional, o ministério judicial. Arranca isso da sua mente, tá certo, irmãos? Além disso não ser bíblico, isso não procede. Não há aqui uma substituição de ninguém. Há assim Eles eram contemporâneos. Pedro continuou sendo o apóstolo. Ele não deixou de ser apóstolo para que Paulo fosse o apóstolo. Então não é isso. Imagine que Lucas ele está narrando uma história e aí ele começa a narrar o ministério de Pedro. Quando chega no 13, ele vai narrar o ministério de Paulo, porque Paulo foi chamado para ser o apóstolo dos gentios. Então, como a igreja saiu de um âmbito, de uma esfera judia, ela vai entrar aqui agora numa esfera da igreja gentílica. Então, Paulo começa a narrar o ministério, Lucas começa a narrar o ministério de Paulo. Dando sequência, quando a gente viu do versículo 5, só dando uma passada rapidamente para os irmãos, tendo misericórdia dos irmãos que não estavam ontem, do versículo 5 até o 11,
a gente vê algo bastante interessante ali, a questão da oração, que foi muito enfatizado, tanto na semana passada como ontem. Nós trouxemos a importância, pegando esse texto do versículo 5 ao 11, a importância dessa questão da oração. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Só relembrando os irmãos, enquanto Pedro estava preso, esperando a sua sentença, a congregação estava orando. E como foi o dia da Páscoa, a Páscoa dura 7 dias, os irmãos ficaram 7 dias em oração, em pró a vida de Pedro. E isso é muito maravilhoso, irmãos. Nós falamos várias porções ontem que nos encorajam sobre essa questão da oração. Imagine que você está orando por uma causa, orando por uma situação, e Deus responde, e você não acredita. Porque logo depois que os irmãos oraram e Pedro saiu da prisão, sendo liberto pelo anjo, lembra que nós falamos ontem, irmãos? Pedro foi liberto por um anjo enviado por Deus, mas em resposta à oração da Assembleia, em resposta à oração dos irmãos que estavam orando. Então Deus enviou o anjo e libertou Pedro. O princípio é a oração. E interessante, quando você vai nos versículos seguintes, que é de 12 a 17, você vê ali a incredulidade dos irmãos. Rode, uma irmãzinha, às vezes ali da igreja, quando Pedro bateu na porta, no portão, ela foi lá recebê-lo, de tão assustada que ela ficou, ela foi correr para avisar os irmãos que estavam orando, adivinha quem está aí? Pedro! Aí os irmãos experientes, os irmãos que são, né, os mais antigos, né, Pécio? Você está louca? Depois, se os irmãos olham o versículo, do versículo 12 ao 17, você está louca, filha? Que Pedro? Aí você pensa assim, irmãos, pô, mas vocês não estavam orando? Vocês não estavam orando para Deus libertar Pedro? Ele está aí. E aí, o que eles falaram para ela? Não, não é Pedro, é o anjo de Pedro. Porque eles criam, né, que é o período antes do Novo Testamento, eles tinham um costume, como não havia profeta, eles substituíram os profetas por anjos. Então, hoje tem essa crença de cada um de nós temos um anjo que está... Claro, irmãos, o Senhor envia anjo, não estou discordando disso não, irmão. Mas é uma coisa que ficou. Não, quem está aí é o anjo de Pedro, não é Pedro. É Pedro que está aí. A irmãzinha, é Pedro, eu ouvi a voz dele. Não é? E quando ele abriu a porta e entrou, o que eles deveriam ter feito, irmãos? Agradecido ao Senhor. Agradecido à soberania de Deus e à liberdade de Pedro. Fala, puxa, Senhor, o Senhor ouviu nossas orações. E o Senhor libertou Pedro. Mas não foi isso. E nós não somos exatamente assim, irmão? Oramos, 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 e quando Deus responde, você fala, será? Será que é isso? Conta a experiência. Os irmãos já tiveram experiência assim ou não? Né? O Marcelo falou para nós semana passada, é costume do povo não crer, só crer depois. Depois talvez de 1 ano, 2, falar, puxa, aconteceu algo, puxa, foi livramento do Senhor, foi resposta de oração, e eu não me dei conta. Não é assim que acontece? Nós somos incrédulos. Na verdade, o que nos falta fé. A gente vai diante do Senhor, clama diante do Senhor, e quando o Senhor resolve responder, Sérgio, nós não cremos. Nós precisamos crer, irmão. Crer que Deus responde nossas orações. E nós vimos ontem, é importante frisar isso e relembrar os irmãos, por que Deus não responde nossas orações? E nós vemos uma série de exemplos práticos. Por exemplo, a gente viu Mateus, João 16, 2, que fala o seguinte, até agora tendes pedido em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. A gente até comentou, será que está escrito errado? Esse versículo está errado? A Bíblia está dizendo, pede que você vai receber. E aí nós vimos 2 coisas importantes ontem.
A primeira pergunta que nós fizemos ontem, os irmãos lembram? Nós sabemos orar como convém? Nós sabemos orar? Paulo fala isso. Romanos 8, 26. O que ele diz lá? Ó? Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas. Nós somos fracos. Por isso que o Espírito nos assiste. Mas aí ele continua, né? Porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira, né? Com gemidos inexprimíveis. Ou seja, quando nós aprendemos que nós temos que estar diante do Senhor e o Espírito orar por nós. Ou seja, como que eu entendo isso? Deixar que o Espírito, ele interceda por você. E é tão difícil nossas orações, às vezes, né? Olhando esse exemplo dos irmãos, 7 dias orando, quanto tempo nós passamos de oração? 7 minutos? É muito? É muito, Amorim? 7 minutos? Senhor Jesus. 7 horas? Não sei quanto tempo a gente passou em oração. E às vezes a gente desiste, não é isso? E a gente viu que Deus, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Deus, ele é soberano, irmão. Deus enviou o anjo no último dia, na última noite. E o mais interessante, o que nós aprendemos com a experiência de Pedro? Eu até falei para as irmãs que está nessa área da psicologia, e falei, rapaz, Pedro aqui parece que ele é fleumático. Ele estava tranquilo na prisão, relaxado. Ele não estava desesperado, porque ele sabia que algo maravilhoso iria acontecer. Agora pensa bem, Tiago acabou de ser cortado a cabeça, e ele foi preso, sabendo que no final, quando ele ia ser liberto, ele ia ser executado. Ele foi dormir. Você iria dormir? Sabendo que quando você ia ser solto, você ia ser morto? Irmãos, isso é lição para nós aprendermos. Confie em Deus. Não se desespere. Deus está no controle. Fala assim, Deus está no controle. Não se desespere. É isso, irmãos, nós não devemos se desesperar. E aí a gente chega no versículo 18 até o 25, que nós vamos ver aqui uma trágica situação acontecendo, já esperada, de alguém soberbo, de alguém orgulhoso. O fim é isso, irmão. Morte. E aí eu queria... É interessante, nós lemos o versículo, para a gente se inteirar no assunto. Queria que os irmãos lessem o versículo de capítulo 12, o versículo 18, por favor. Irmãos, olha só, aqui eu vou ler na King James, está dizendo assim, ó. Assim que o dia raiou, houve enorme tumulto. Os soldados, quanto ao que teria ocorrido com Pedro. O que a gente vê aqui, irmão? Os soldados, eles ficaram desesperados. Por que eles ficaram desesperados? Porque existe uma lei romana que, se um soldado deixar o prisioneiro fugir mediante a sua guarda, a lei diz que esse soldado ia ter que cumprir a mesma sentença do preso. Aí o desespero, porque eles estavam sob o comando do rei Herodes Agripa I, e era um cruel rei. E aí quando você lê o versículo 19, e aí você vê que, qual foi a atitude de Herodes? Ele deveria cumprir a lei, não deveria? Vou lançar esses soldados na prisão e eles vão ficar presos e cumprir a sentença do prisioneiro. Mas o que ele fez? Olha a atitude do rei Herodes no versículo 19. Os irmãos, lê para mim. Herodes veio procurar e não achando,
sucedendo aos sentinelas da inquérito, ordenou que fossem justiçados, e descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou dali algum tempo. Olha só aqui, ó, nessa versão diz, ordenando uma busca completa e não encontrando. Irmãos, a gente precisa lembrar aqui que Pedro ele foi liberto milagrosamente e Herodes foi frustrado. Como? Eu coloquei 4 turnos de guardas e nós não estamos falando de um bandido, né? Nós estamos falando de Pedro, não é um assassino. Para que tanta proteção assim para que ele não fugisse? Irmãos, na verdade, Pedro já tinha uma fama de fujão, né? Porque em outras vezes Deus já libertou ele. Subitamente, extraordinariamente. Então Herodes já sabia disso. Fala, não, isso aí eu já conheço. Esse camarada foge de um jeito que você nem entende. Ele sai da prisão com as portas tudo fechadas, a gente nem sabe como. Nós vamos reforçar esse negócio aí. Vamos reforçar porque ele vai fugir. Então ele ficou frustrado. Péssimo. Como Pedro fugiu? E aí, irmãos, a raiva dele é descontada nos seus próprios soldados. Ele diz, ordenando uma busca completa. Ele não estou entendendo, como assim? Vamos vasculhar isso aí para entender como? Não estou entendendo. E não encontrando, Herodes submeteu todos os guardas a severo interrogatório. Coitado desses guardas, irmãos. Era melhor não ser guarda, viu, irmãos? Porque se o prisioneiro fugisse, eu ia ter que tomar o lugar dele. Já pensou que lei é essa, irmão? Eu não deveria, esses soldados não deveriam nem piscar os olhos, sabendo que ele estava diante de um rei cruel, era o rei Agripa. Se isso acontecer, nós estamos perdidos. E aí, por isso que eles ficaram desesperados. E agora? Nós temos que achar Pedro. Ele continua, né? E por fim, os mandou executar. Passando esses acontecimentos, frustrado que ele estava, né? Foi Herodes da Judéia para Cesareia. Ali havia um quartel onde eles ficavam e permaneceu ali durante algum tempo. Irmãos, que frustração! Não é uma frustração? E a gente vê que nesses 2 primeiros versículos, o que a gente enxerga aqui? Nós vemos o que? A incapacidade do homem diante da soberania e do poder de Deus. Deus é soberano. Deus é poderoso. E aí você vê, olha para Herodes, incapacitado, frágil agora, derrotado. E aí quando eu queria ler um versículo para os irmãos, eu sempre tento passar isso para os irmãos. O que a gente aprende com isso? Porque, irmãos, não adianta a gente ler os versículos, falar de uma boa história, ter aqui uma boa retórica, mas isso é aplicável a mim? Vamos abrir a Bíblia em Isaías 46, 10. Lê esse versículo para mim, por favor. Desde a antiguidade, aquilo ainda não aconteceu. Eu afirmo, o meu propósito será realizado. Certamente farei tudo o que me apraz. Desde o princípio anunciei o futuro, desde a antiguidade. Aquilo que ainda não aconteceu, eu afirmo. O meu propósito será realizado. Certamente farei tudo o que me apraz, independente do homem. 3 lições importantes eu queria ler para os irmãos. Nenhum poder humano pode frustrar os planos de Deus. Diga assim, nenhum poder humano pode frustrar os planos de Deus. Segundo, quando nos recusamos a reconhecer a ação de Deus, tomamos decisões injustas
cruéis e erradas. Quando nós não reconhecemos, irmãos, a ação de Deus, nós só fazemos bobeira. Nós só cometemos erros. Deus é soberano, irmãos. Ele está no controle, não eu. Terceiro, isso aqui eu tomei para mim essa manhã. E aí que fala, o orgulho faz com que o homem tente esconder seus fracassos, mas Deus sempre revelará a verdade. O orgulho, irmãos, é algo terrível, terrível. Os irmãos vão entender mais para frente por que eu estou falando. Você está dizendo que você é orgulhoso, irmão? Quem de nós não somos? Quem de nós não é? O orgulho, irmão, precede a queda. Você vai ver no fim por que Herodes foi fulminado. Orgulho, soberba. Ontem eu saí daqui, irmãos, extremamente decepcionado comigo mesmo. Quando o Espírito Santo ele vem e fala com você, você me desagradou. Você não fez o que eu mandei você fazer. E aí sabe o que vem, irmãos? No nosso interior, derrota, frustração. Eu cheguei em casa ontem, irmãos, nem dormi. E você sai frustrado. Mas parece que quando você está aqui, irmãos, os irmãos que têm essa experiência, sabem do que eu estou falando. E aí, irmãos, eu estou falando isso para os irmãos, que o orgulho, a soberba, às vezes, Sérgio, Marcelo, os irmãos que estão aqui na frente, o Abner, que depois pode ouvir, você vai no automático, Sérgio. Isso aí eu já compartilhei no passado. Tá moleza? E aí você vem aqui, Felipe, e você é frustrado. Por causa do seu orgulho. Por causa de você achar que sabe. E aí você fica aqui, perdido. E aí o Espírito Santo começa a falar com você. Eu falei para você. Você se sente orgulhoso? Nós não sabemos nada, Sérgio. Marcelo, nós não sabemos nada. Irmãos, que Deus ele possa trabalhar em nossas vidas. Essa experiência final da morte de Herodes, irmãos, é por causa da soberba, do orgulho e de achar que é alguma coisa. Olha, os irmãos leiam o versículo 20 até o versículo 22, por favor. Todavia eles haviam produzido uma família e buscavam uma maneira de serem recebidos sem algema por ele. Havendo conquistado o apoio de Jason, homem de confiança do rei, pediram paz, pois dependiam das terras do rei para obter o alimento de suas famílias. Assim, no dia marcado, Herodes vestido de trajes majestosos, assentou-se no seu trono e proclamou o discurso. Então a multidão começou a gritar: eis que é um Deus, e não um simples mortal que fala. E agora? Diante disso, olha só que interessante. Herodes estava em um conflito com Tiro e Sidom, duas regiões. Mas eles precisavam do seu favor. Aí a gente vê a questão política, para sobreviver economicamente. Para impressioná-los, Herodes vestiu roupas reais e discursou de uma maneira soberba.
E aí o discurso de Herodes, o povo disse, não é um homem que está falando, mas é um Deus. Aqui é o erro, irmão. Deus não suporta idolatria, irmão. Deus não suporta ser substituído. Deus não suporta você adorar uma coisa que não seja Ele. Quais lições nós aprendemos com esse texto? Primeiro, o orgulho faz com que o homem deseje ser exaltado pelos outros. A gente não gosta de um tapinha nas costas? Uau! Irmão, você top. Não tem problema você elogiar as pessoas, não estou dizendo que não é isso. Mas cuidado, você que recebe o elogio. Não é culpa da pessoa. Irmãos, puxe parabéns, irmãos. A irmã fez uma comida maravilhosa, parabéns. Isso é motivo de incentivo para a irmã. Mas o problema é você que recebe. E aí vem a falta de dependência de Deus. Não é? Não foi assim a queda de Satanás? Achando que podia ser igual a Deus? O orgulho precede a queda. O orgulho precede a queda. Outra coisa, quando nós buscamos reconhecimento humano, em vez de glorificar a Deus, estamos correndo um grande risco. Irmãos, nós temos que permanecer na simplicidade, permanecer na humildade, sempre dependendo de Deus. Por que eu dei aqui para os irmãos um testemunho me expondo? Porque você estuda às vezes a mensagem sem depender de Deus, sem orar. É você que vai falar, não é Deus que vai falar. E aí você vem a frustração. O orgulho precede a queda. Isaías, quero ler para os irmãos. Os irmãos abram Isaías 42:8. Pode ser na King James, se puder. Aqui, irmão, você vai ver que Deus ele não divide sua glória com ninguém. Diga assim, ó, Deus não divide sua glória com ninguém. Leia, por favor. Senhor, este é o meu nome. Não dividirei a minha glória para em outro ser. Tampouco entregarei o meu corpo às imagens esculpidas. Este é o meu nome. Não dividirei minha glória a nenhum outro ser. Herodes quis ser um Deus. A gente sabe que ele estava frustrado aqui, né? Mas como a gente viu que é a política, ele estava querendo ali ganhar a simpatia do povo. E é interessante isso, quando a gente chega no finalzinho, que é o versículo 23, eu vou deixar o versículo 24 e 25 por Sérgio, que já vai falar aqui de Barnabé e Paulo. E aí o Sérgio vai entrar na próxima semana já falando sobre o ministério de Paulo. Mas o versículo 23, leia, o último versículo que nós vamos ler. Vai falar sobre o juízo de Deus, sobre o orgulho de Herodes, né? Versículo 23. Mas considerando que Herodes não ofereceu glória a Deus, no mesmo instante, nosso Senhor foi ferido e ele morreu com risco de pernas. Será que foi o mesmo anjo que libertou Pedro? Ele já estava ali, né, Sérgio? Não sei, né, irmão? De repente o anjo já estava por ali, né? Quem sabe? Tiago, capítulo 4, versículo 6, fala: Deus resiste ao soberbo. O que diz esse versículo? Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Diga, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. A glória humana, irmãos, é passageira, mas a glória de Deus é eterna. Amém? Que Deus ele possa abençoar a nossa arrogância, que Deus possa abençoar a nossa ignorância, a nossa soberba de achar que nós somos alguma coisa.
Os irmãos percebem que no início, Herodes, ele estava todo pompa, né? Fazendo tudo o que queria. Estava no comando. Ele estava no comando? Eu sou o rei Herodes, esse aqui eu vou decepar a cabeça, esse aqui eu vou colocar na prisão. Meus soldados pisou na bola, eu vou matá-lo. Ele estava com tudo aqui, irmão. Mas o final dele qual que foi? Morte. Por se achar alguma coisa, irmão. Que a gente possa aprender uma lição. Nós encerramos o capítulo 12. E você vai ver, né? É interessante isso. Eu quero só ler para os irmãos o versículo 24 e 25. Os irmãos leiam para mim o versículo 24 e 25. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Irmãos, presta atenção. Entretanto, apesar de tudo isso, apesar de toda essa situação negativa, perseguição, morte, martírio, orgulho de Herodes, olha só que interessante. Entretanto, a palavra do Senhor, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo João, apelidado João Marcos. Irmãos, independente da situação, Deus continua com sua soberania. Independente de situação negativa, Deus está no controle, Deus está no comando. Que o Senhor possa cuidar de nós, irmãos. O Senhor possa cuidar da sua igreja. Cuidado com essas questões, irmãos. Cuidado com o orgulho. Cuidado com a soberba. Que a gente possa aprender lições com os erros dos outros. Não é? Eu expus meu coração aqui para os irmãos, que os irmãos possam aprender alguma lição. De achar que é alguma coisa, de achar que conhece alguma coisa. Quanta frustração, Pécio, a gente tem na nossa vida por achar que nós somos capazes de alguma coisa. Deus sempre vem e nos frustra. Você não há nada, eu estou no controle. Dependa mais de mim que você vai ter mais sucesso. E menos derrota. Deus abençoe. Os irmãos podem compartilhar um pouquinho.